Olá, eu sou Regiane Quereguim, da Assessoria de Comunicação aqui da SBEM Regional São Paulo, e hoje eu converso com a doutora Ellen Paiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a água, um tema muito relevante, primeira vez que a gente traz aqui. Doutora, começo perguntando quanto do nosso corpo é formado por água? Olha, nós somos seres de água. No nosso corpo, a maior proporção corporal nossa é água. Na infância, principalmente, e à medida que a gente envelhece, a gente perde bastante da água corporal. Mas se você imaginar um adulto jovem, por volta dos 30, 40 anos, e com um índice de massa corporal normal, ou seja, magro, ele tem 60% de água no peso corporal. Quando você engorda, onde tem gordura não tem água, então a proporção corporal no peso em água cai. Você pegar uma pessoa de 90 quilos e não em volume real, absoluto, mas em proporção corporal, essa proporção de água cai. Então, é muito importante as pessoas com sobrepeso ou obesidade entenderem que são desidratados. Muitos deles acreditam que tem retenção de água, e é exatamente o contrário. E muitos deles tomam diurético, e é exatamente o que há de pior, né, para o obeso, onde a proporção corporal de água já é muito baixa. Então, nós somos seres de água, a nossa proporção corporal em água é em torno de 50% a 60%, podendo chegar até 70%. No bebê e na criança, 80%. Tanto que a perda de água na primeira infância é perigosa, a desidratação, por ser a água o maior componente corporal na infância, ou na primeira infância. Então, a nossa proporção corporal é bem volumosa, Regiane. E quais são as nossas necessidades diárias de água? Porque a gente escuta muito falar que um adulto tem que beber 2 litros de água por dia. Criança, nem sei qual seria esse número. Há pessoas que bebem água compulsivamente, assim, andam com a garrafinha porque tem que atingir uma meta de 2 litros, né? Eles veem na internet, olham, e às vezes são orientados também de maneira errada. Isso não é real, porque a nossa necessidade de água, ela em tomar água depende do quanto fruta nós tomamos, porque tem água, de quanto legumes nós tomamos, porque tem água, de leite, de chá, tudo isso é água. Além do que, depende da temperatura ambiente, da umidade do ar. Então, quando nós temos em períodos mais secos, nós precisamos muito mais água do que em épocas de grande umidade. Uma pessoa que fala muito, como você, que está na mídia, precisa de muita água, porque quando você fala, você perde água, o que a gente chama de perspiração. É água pelo vapor d'água da fala. Então, oradores, pessoas que falam muito, então são pessoas que precisam de muito mais água. Pessoas que suam muito, ou seja, trabalham em ambiente quente, onde a transpiração é maior, a necessidade de água também é maior. Pessoas que tomam diurético, a necessidade de água é maior. Então, todas essas pessoas que comem muito alimento rico em sal, têm uma necessidade de água muito maior, porque eles, além do que, essa sensação da sede no alimento saudável é maior. Então, a necessidade de água varia muito com a temperatura, com o meu dia a dia. Então, não há uma necessidade de nós, neuroticamente, procurarmos atender uma meta de 2 litros, porque nós precisamos atender essa meta. E nós temos um sensor maravilhoso de água, de necessidade, que é a sede. Ela nos guia muito sobre se nós precisamos ou não beber água. Doutora, você falou da sede. É mito ou verdade que a sede indica que se eu estou com sede é porque eu já estou desidratado? Não, ela é um sintoma de prevenção da desidratação, né? A sede é um estímulo cerebral que nós temos pelos sensores da tonicidade da água corporal, se está mais concentrado, se nós estamos
Então, nesse momento, disparam esses sensores e os nossos centros cerebrais de sede, eles nos induzem a tomar água. Então, quando eu tenho sede, eu não estou desidratado ainda. É para evitar a desidratação. Então, significa que a tonicidade começa a cair e eu preciso refazer meus estoques de água. Só isso. Esse sintoma de sede é importante porque nem sempre nós podemos confiar nele. Você tem razão nesse momento, nesse quesito. Por exemplo, idosos perdem muito a noção de sede. Se não oferece água ao idoso, muitos deles desidratam de verdade, porque há uma perda desse reflexo que nós temos de sede. Então, ela é muito útil e deve ser muito cuidado no idoso, porque muitas vezes a gente vai perdendo esse estímulo, ou esse alarde, ou esse sensor que nos faz beber água. Doutora, agora, mito ou verdade? Beber água ou beber, né, qualquer líquido, porque aí também as pessoas também dificilmente vão no jantar e acompanham só com a água, enfim. Isso engorda? Não, na água, o que engorda seriam alimentos com fontes calóricas. A água é um alimento livre de calorias. A água, quando a gente orienta que não beba muita água na digestão, é para não dificultar a digestão. Porque se você dilui os líquidos gástricos, que são secreções digestivas, você consegue digerir muito mais lentamente o seu alimento. Então, você, muitas vezes, principalmente se for gaseificada, você tem mais risco de refluxo e você tem essa dificuldade digestiva. A água não engorda, mesmo porque não há nenhuma concentração calórica na água. Então, beber água na refeição não engorda. É isso. Então, acho que o recadinho final para quem está assistindo aqui o vídeo é beba água, né? Mas não caia nessas... Porque tem muita coisa a gente vê nas redes sociais, né, doutora? Essa coisa de beba 2 litros de água, tem muita coisa nas redes sociais. Então, converse com o seu médico, mas hidrate-se, né? É importante se hidratar. Exatamente, é muito importante, porque nós temos nos rins o outro lado desse cuidado de reter água. Quando você bebe menos água, você urina também mais concentrado e você poupa água. Quando você bebe muita água, presta atenção, a sua urina fica clarinha, mostrando que você não precisa reter tanto, porque você está bem hidratada. Então, a cor da urina diz muito da sua hidratação. Se você está eliminando uma urina mais escurecida, é porque está te faltando água, né? Porque o corpo está tendo que concentrar muito a saída desta água pela urina, e isso faz com que você note que alguma coisa está falha na hidratação. Então, os rins são o outro lado desse controle que nós temos na sede e na eliminação da água. Um estimulando que você busque água e o outro que você ou elimine menos ou mais desse volume de água, evitando desidratar ou hiperidratar, que também pode acontecer. Então, nós temos, num organismo saudável, nós temos tudo muito prontinho. Não precisa ficar tão preocupada e com tamanha foco, não, preciso beber água, porque... Não, é claro que isso é importante e isto é útil nas épocas de calor, na época de baixa umidade do ar, mas não há realidade nessa necessidade de ter uma meta única para todo mundo de ter que beber 2 litros de água. Última perguntinha, doutora. Beber água ajuda a emagrecer? Isso é um mito ou uma verdade? Não, beber água, o que ajuda a emagrecer de verdade é comer menos, sabe, Regiane? Mas quando você bebe água, quando você adiciona água no seu alimento, provavelmente você está bebendo menos suco, que é calórico, você está bebendo menos refrigerante, que é calórico. Então, o hábito de beber água, ele ajuda quando você pensa no contexto de um hábito saudável. Você se hidratar entre as refeições. Muita gente diz que quando bebe mais água entre as refeições, tem mais saciedade.
A gente não consegue comprovar isso, mas são falas de algumas pessoas que dizem que isso é real. Agora, na realidade, a substituição de líquidos calóricos pela água emagrece. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Nada, um abraço.